Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês e que seja uma bênção essa caminhada com o Senhor Jesus. Bom, irmãos, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu estava passando aqui nessa região, alguns conhecem como Marajoara, outros conhecem como Portal, né? Eu estou aqui dentro do estacionamento que um abençoado de um irmão aqui permitiu de eu gravar aqui dentro do estacionamento, que é bem de frente de onde eu quero mostrar para vocês, né? Então, há muitos anos atrás, o que acontecia? A gente participava de uma vigília numa grande igreja aqui da região, e essa vigília ela era a noite inteira, a madrugada inteira. Ela entrava a madrugada dentro, amanhecia às vezes 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente ainda estava por lá, tamanho o poder de Deus naquela vigília. O Senhor se manifestava mesmo ali, não é? E aí muitas vezes os irmãos que a gente andava junto ali, aquelas vigílias, sempre a gente andava com muitos irmãos abençoados, irmãos que até hoje a gente anda com eles, compartilha, né, a nossa caminhada com eles. Nós saíamos daquela vigília cheios do poder do Espírito Santo, com a nossa alma, o nosso espírito carregados da virtude do Espírito. Mas aí a gente estava com fome, né, irmãos? Nós somos seres humanos. Aí o que acontecia? Saindo daquela vigília, nós íamos para uma padaria aqui na região, talvez era a mais famosa aqui da região, né? E a minha tristeza é quando eu passei aqui hoje e eu vi essa padaria fechada. Não sei há quanto tempo ela está fechada, mas infelizmente fechou. E me veio na mente aquelas lembranças que a gente, né, teve aí na nossa caminhada cristã. E aí eu quis compartilhar um pouquinho com você, tá? E eu vou mostrar para vocês aí a foto, o ambiente, onde é o lugar, mais ou menos. Eu tô aqui de frente para ela, né? Na verdade ela tá ali, ó. É que tem muito caminhão passando. Deixa eu ver se dá para me dar um zoom aqui para você ver, né? Tem muito caminhão passando, ó. Ela era ali, ó. Muito caminhão passando. Não, acho que não vai dar para você ver, mas a gente vinha para cá. E a gente ficava ali às vezes até 11 horas, você vê, saímos da vigília 8 horas, 9 horas, e aí a gente vinha pra cá e tomar o nosso café da manhã, né, comer alguma coisa e tal. E o que impactou a gente naquela vigília, a gente ficava comentando aqui coisas assim maravilhosas de Deus, coisas que nós vamos compartilhando com vocês aqui no decorrer aí dessa nossa caminhada com você, e coisas maravilhoso. Me fez lembrar até uma que a gente saiu daqui quase 1 hora da tarde. Saímos da igreja 8 horas, da vigília 8 horas, e viemos pra cá, e a gente não queria nem comer de tanto que a gente estava compartilhando e comentando o que aconteceu. E o que aconteceu, irmãos, nessa vigília? Poder de Deus. Um rapaz que ele estava com AIDS confirmado. E inclusive se você olhasse para ele, você via que ele estava pele e osso. A doença já tinha atingido ele ali, ele estava na fase já crítica do negócio, né? E aí ele estava nessa vigília, né? Os parentes dele levaram ele para lá. E o pregador daquela noite, o Senhor usou tremendamente. Eu não vou falar o nome do pregador aqui para não gerar aí, sabe, aquela confusão que a gente sabe que gera, mas esse pregador, um homem de Deus, ele pediu para esse rapaz subir, né? A família levou ele lá para o altar, e aí ele pediu um estilete para alguma das pessoas ali, algum objeto cortante. E aí eu lembro como se fosse hoje, uma irmã levou, acho que era um cortador de unha, ou era aqueles cortador de cutícula de mulher, aqueles bem pontudo, e levou. E aí o pregador pediu para ele fazer um talho, né, no dedo dele, e fez um talho no próprio dedo. E aí ele juntou, você sabe que sangue, né? Saía aquele sangue, e ele juntou o sangue dele com o sangue do rapaz doente. E aí ele falou: se Deus é Deus,
esse homem está curado a partir de hoje. Mas se ele não é Deus, esse homem vai morrer e eu também agora contraí essa doença terrível. Irmãos, e dali ele marcou para um mês depois, para nós vermos. Quem sabe como funciona esse vírus, conhece muito bem que a coisa é complicadíssima, não é nada fácil, né? E a pessoa só tende a descer ladeira abaixo se ela não for tratada. E nessa época era complicado porque ainda estavam em experimentos alguns remédios, alguns medicamentos, não tinha coquetel, não tinha nada disso, né? E aí o que aconteceu? Imagina, nós íamos para cá e aí foi aquele comentário. A gente ficou falando do poder de Deus, impactados com aquele culto. E depois eu vou falar para vocês o que aconteceu. Mas eu só queria mostrar para vocês aqui o local e a minha tristeza de ver esse lugar aqui fechado hoje, né? Infelizmente fechou um lugar que a gente se reunia para, depois das vigílias dessa grande igreja aqui da região. Essa igreja era daqui da região, uma grande igreja com um pastor abençoado, com irmãos maravilhosos. E na época essa igreja era uma das mais importantes do Brasil, né? E era mesmo, era maravilhoso o negócio. Era tremendo o que acontecia, não é? Então, acompanha a gente, deixa o seu like aí, né? Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá essa força para nós. O Caminho Antigo, ele busca, tá trazendo essas mensagens, resgatando essas coisas antigas do poder de Deus, irmãos, na nossa vida. Amém? Continuando essa história, que nem nós falamos no outro vídeo lá, o que será que aconteceu nesse culto, nessa vigília, que fez com que a gente ficasse ali das 9 da manhã praticamente, até quase 1h da tarde ali conversando, né? Trocando lá as nossas impressões daquela vigília, daquele culto maravilhoso que aconteceu. Eu estou aqui na mesma região, e aqui do Marajoara, aqui do Portal, e aqui é um lugar que eu gosto muito. Tenho excelentes lembranças desse lugar aqui, não é? Então, o que interessa, o que aconteceu, irmãos? O pregador, guiado por Deus, ele pegou ali um objeto cortante, deu um talho, né, no dedo ali do doente e um talho no dedo dele. E aí, depois de um mês, uma outra vigília, nós estávamos lá. E adivinha, irmãos, o que aconteceu? Quando é Deus, não há dúvida. Quando é Deus, vai se cumprir. Quando é de Deus, a coisa é maravilhosa, irmãos. Aquele doente que antes era pele e osso, ele estava ali como uma pessoa saudável, corado, já estava bem mais gordinho, né? Já estava se recuperando bem. E o pregador, ele levou ali os exames que ele fez perto ali da vigília, né, dessa que ele ia apresentar o resultado. Os exames dele foram o quê? Ele não tinha vírus nenhum, não tinha nada, ele não ficou doente, ele não contraiu. E aquele doente, depois de muito tempo, nós soubemos que ele foi curado, foi totalmente restabelecida a saúde dele, e a ponto dele não precisar usar remédio, mais nada, né, nada. E foi uma bênção. Então, essas e outras histórias, irmãos, coisas do caminho, né, de Deus, coisas quando nós temos o Senhor ali na nossa vida, né, presente na nossa história, no nosso caminhar. Então essas e outras histórias, a gente vinha para cá, para essa padaria, para essa lanchonete, a gente ficava ali conversando depois da vigília e com os irmãos, e aquela resenha maravilhosa, aquela resenha gostosa, né, compartilhando ali o pregador, que palavra que ele trouxe, não é? Os cantores, as músicas, os louvores, eram coisas assim maravilhosas. A gente saía de lá, meu irmão, assim com ânimo renovado, com uma esperança renovada, com a nossa força espiritual renovada. Por quê? Porque era o poder de Deus realmente operando, era o Senhor ali naquela vigília, totalmente diferente de algumas vigílias hoje aí que servem só para promover o ser humano, promover cantor, promover pregador, não é? As vigílias de antigamente, aquelas que nós participávamos e outras tantas por aí, eu não quero dizer que só a gente que experimentou essas coisas boas, não é? Mas principalmente naquela época onde tinha reverência, onde tinha respeito a Deus, onde tinha
aquele amor, aquele carinho, aquele temor verdadeiro mesmo ao Senhor, as coisas aconteciam e aconteciam para valer. Não foi só isso que aconteceu, outras coisas maravilhosas aconteceram, que eu vou compartilhar com vocês aqui no decorrer, né, como eu disse, da nossa caminhada. Amém, queridos? Então, que Deus possa abençoar, guardar e proteger vocês. E não se esqueça, nunca troque o seu caminhar com Deus por as coisas do mundo. Nunca troque essas coisas de compartilhar com os irmãos, de estar no meio dos irmãos da mesma fé, por nada. Não troque por nada desse mundo, não vale a pena, tá bom? Então que Deus abençoe, Deus guarde e até a próxima.